falar agora, nesse momento, juntos aqui, sobre os nossos dias dentro do contexto da pós-modernidade. Uma aula que vai tratar sobre filosofia, sociologia, cultura geral, um assunto extraordinário para você aqui no nosso espaço. Porém, eu quero te pedir antes que você venha estar fazendo a sua parte. Qual é a sua parte? Primeiro, compartilhar. Segundo, dar sempre o seu like contribuidor. Terceiro, estar assistindo o conteúdo até o final. E claro, se não é inscrito, se inscrever para nos ajudar sempre. Pós-modernidade, certo? É um assunto que ele é muito debatido, mas não é compreendido dentro da sua fonte ou das suas origens e raízes, tá? O que primeiro temos que compreender é que em 1980, certo? A década de 80, acabou o período histórico denominado modernidade. Modernidade foi a época denominada da época da sociedade industrial, das descobertas científicas, do industrialismo e até, vamos dizer assim, do período dos grandes impulsos científicos, tá? Denominada até como a idade de maior ênfase da racionalidade e intelectualidade em consequência. Já a pós-modernidade foi considerada e é denominada, a partir das suas raízes, da época pós-industrial, o período de efervescência intelectual que ocorre na modernidade, tá? A modernidade, então, foi o conjunto de ideias e de valores que nortearam a filosofia e as ciências desde o século XVIII, tá? Até a 1980, que seria já entrando no século XX. Aspectos também considerados da modernidade, nós vamos ter, por exemplo, no campo do conhecimento, as grandes descobertas de teorias, de teses, de grandes, vamos dizer assim, teóricos que surgiram com as suas filosofias, com as suas propostas, com as suas descobertas, com as suas invenções, inovações culturais, intelectuais, científicas. Então foi um período histórico de efervescência dentro, vamos dizer assim, dos limites nucleares e até antinucleares da ciência, a partir do que foi descoberto em todas as áreas da ciência, tá? Já no campo denominado da prática, nós vamos ter o racionalismo como sendo um período em que a confiança, tá? Ou um termo empregado, melhor dizendo, que vai indicar a confiança no poder da razão para distinguir entre a aparência e a realidade e para conhecer e transformar a realidade. Então, o racionalismo foi uma característica evidente da modernidade. Também ocorreu como característica da modernidade a distinção entre interior e exterior, entre sujeito e objeto. Também como terceira característica, a afirmação da capacidade da razão humana para conhecer, assim, a essência ou a estrutura interna de todos os seres, definindo as causas e condições pelas quais é determinada a identidade de cada coisa e a sua realidade e demonstrando a relação que existe entre elas. Também, já no campo político, nós podemos dizer que surgiu ou veio com a pós-modernidade a afirmação, certo, da diferença entre a necessidade que vai reger a ordem natural ou até as leis da natureza, a ordem humana,
ou até da cultura ética, política e artes. Aqui podemos dizer que as coisas aqui, então, nesse aspecto, podem até serem modificadas em determinado momento e circunstância, dependendo do contexto inserido que você está politicamente. A afirmação também ocorreu de que os seres humanos são indivíduos e agentes livres, então a liberdade de expressão, não é? Porque são seres racionais dotados de vontade e capazes de controlar e moderar as suas paixões e desejos e que escolhem por si mesmos as ações que praticam, sendo, portanto, responsáveis por elas. Existe também, dentro do campo político, uma distinção entre público e privado e tornando assim e evidenciando assim os critérios claros. Uma afirmação dos ideais da Revolução Francesa e uma afirmação de um sentido progressivo da história ou das ideias revolucionárias da emancipação do gênero humano, com lutas sociais e políticas contra a opressão e a exploração econômica, social, política e cultural, tá? O pensamento pós-moderno, agora vamos falar de pensamento pós-moderno, considera infundadas as pretensões das razões no conhecimento e na prática, quando não um disfarce para o exercício da dominação sobre os humanos, tá? O conhecimento, então, está ligado à utilidade e também à eficácia. O conhecimento, nesse aspecto, é visar a invenção e a construção de objetos teóricos e técnicos. Não admite, assim, a distinção entre ordem natural, necessária, e ordem histórica ou cultural instituída pelos homens, tá? Ambas se tornam invenções ou instituições humanas contingentes, efêmeras e passageiras. Concebe também ao homem como um ser passional, desejante, a oportunidade de um agir movido por impulsos e instintos, embora ao mesmo tempo vai instituir uma ordem social que vai reprimir os desejos, paixões e vai se tornar uma ética individual na esfera dos desejos. Vai desconfiar da política e vai propor uma democracia geradora de uma apatia do cidadão, dando importância, assim, à esfera da intimidade individual, como também da importância da ideia de diferenças. É o momento, é o espaço, é o tempo das diferenças, tá? Então, dentro dessa proposta, nós agora vamos transitar para alguns temas filosóficos que são tratados e que são discorridos na atualidade dentro da filosofia, principalmente no período pós-moderno. Na filosofia, primeiramente, você tem que compreender que existe um estudo que já tem um transitar praticamente de 26 séculos. Tá? É uma filosofia, ela tem uma existência pautada em 26 séculos. Nesse período, ela, claro, passou por várias mudanças. Os campos que se desenvolvem, a reflexão que é desenvolvida dentro da filosofia, dentro do pensar, dentro do ampliar as ideias, não é? Se construiu vários campos e áreas dentro da reflexão filosófica, como, por exemplo, a ontologia ou metafísica, a lógica, a epistemologia, a teoria do conhecimento, a ética, a filosofia política, a filosofia da história, a filosofia da arte ou estética, a filosofia da linguagem e a própria história da filosofia. Então, dentro desse contexto, dessa visão geral que temos aqui, ainda podemos ampliar as ideias e concluir que a pós-modernidade é o período em que
as ideias se multiplicaram dentro de uma visão multicultural, multidiversa e de informação plural, aonde o conhecimento se tornou efervescente a partir de uma multiplicidade teórica e de uma multiplicidade informativa que chegou e está à disposição do ser, para que ele busque, descubra e se exponha a partir do que ele está retendo, absorvendo, conhecendo e descobrindo no mundo das descobertas, dos giros intelectuais, do diverso, transitando assim do